Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de Cálculo 2. Eu sou o professor Alex e estarei acompanhando vocês aí durante o curso todo. Muito bem então, pessoal. Então, para começar, a gente vai relembrar algumas coisas do finalzinho do Cálculo 1, né? Então, no Cálculo 1, o que a gente trabalha? A gente trabalha com funções, basicamente, né? É o nosso objeto de estudo, né? Começamos lá com propriedade de funções, né, trabalhando os diferentes tipos de funções, depois vimos o que limites de funções, função contínua, derivada de função, e no finalzinho de cálculo 1 a gente vê a primitiva de uma função. Então, o que é a primitiva de uma função? Tá? Então, dada uma função, a gente consegue calcular o quê? A derivada dela. Tá? Agora, o que a gente vai fazer é o processo contrário, né? Dada uma função, a gente está buscando qual é uma outra função que quando eu derivo, eu obtenho a função inicial dela. Tá? Então essa que é a ideia de primitiva ou integral indefinida. Tá? Então se eu tenho uma função f, eu conheço ela, né? Na verdade eu conheço a função f', tá? Então dada uma função f', né? O que significa a primitiva da função f'? Então vai ser uma função f, tá? Que quando eu derivo, eu obtenho a função f. Tá? Então essa que é a ideia. A gente está buscando um método contrário do que a gente tinha antes. A gente tinha uma função e a gente derivava. Agora a gente tem uma função, a gente quer uma outra função que quando eu derivo, cai na função inicial. Ok? Bom, aí, lá no finalzinho do cálculo 1, a gente tem os métodos de integração, né, de primitivação, tá? Que é como calcular as primitivas de algumas funções, tá? Clássicas. Por quê? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode pegar a tabela de derivadas, né? E essa tabela de derivadas já me dá imediatamente uma tabela inicial das primitivas. Né? Essa tabela inicial das primitivas a gente vai chamar de primitivas imediatas, tá? Que é o primeiro método de integração, tá? Ou primitivação obtidos, né? Vocês podem acompanhar lá no livro do Cálculo A, da Diva Fleming, ou no livro do Guidoris, tá? Disponível também na minha biblioteca. Tá? Livro do Guidoris, volume 1. Né? Lá tem as técnicas de integração. Tá? Muito bem, então esse aqui eu vou considerar já que vocês tiveram uma base inicial. Aqui vai ser apenas uma recordação, tá? Para a gente poder iniciar da parte de integral definida para frente. Tá? Então, para começar, a primeira parte seria as integrais imediatas. Tá? Então, o que são as integrais imediatas? Então, é aquela tabela que eu falei para vocês, né? Se eu tenho uma tabela das derivadas das funções, então como que eu obtenho uma tabela das integrais? É só pegar exatamente aquela tabela e fazer o contrário, né? O que dava no resultado da derivada vai ser a minha função, tá? E a primitiva dela é o que está dentro lá, o que foi derivado, tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, vamos lá. Então, por exemplo, se eu tenho a função constante C, né, a função constante, qual que é a primitiva da função constante? Então, como que a gente denota a primitiva? Denota com esse símbolo aqui, que é o símbolo de integral, tá? Então, é integral de C dx, tá? Esse dx aqui sempre tem que aparecer, porque ele vai indicar qual é a variável que eu estou integrando, tá? Lá na parte de derivada, vocês viram que era df dx, né? onde x era a variável da função f. Então eu estou derivando a função f com relação à variável x. Aqui na integral é a mesma coisa, né? Então eu preciso indicar qual é a variável. Então esse dx aqui, ele me indica qual é a variável que eu estou integrando, tá? Então qual é a função que eu derivo e dá uma constante? É exatamente a função constante vezes x, né? Porque se eu derivar essa função constante vezes x, o que vai acontecer? Né? Lá da derivação, como que era a derivada lá da potência, né? Fazendo aqui uma recordação de derivadas. Né? Se eu tinha a função x
elevado a n e eu quisesse derivar com relação à variável x, o que ia acontecer? Cai o expoente n, subtrai 1 no expoente. Tá? Então é assim que a gente faz a derivada dessa potência, correto? E aqui então, se eu tenho uma constante vezes x, quando eu derivar, a constante vai permanecer e aí eu vou fazer a derivada da função x. Então vai ficar c vezes a derivada da função x. Ok? Quando eu derivo a função x, o que aparece aqui no expoente, no lugar do n aqui? É 1, porque não está aparecendo nada. Então é 1 aqui. Então quer dizer que esse 1 vai cair e vai subtrair 1 lá em cima. Então vai ficar c vezes 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que é 0. Mas x elevado a 0 é quanto? Todo número elevado a 0 é 1. Então esse aqui é 1. Então isso dá a própria constante. Certo? Então exatamente o que apareceu aqui. Então se quando eu derivo essa função eu obtenho essa aqui, então quer dizer que a primitiva dessa é exatamente essa. Ok? Então é o inverso da derivada. Agora por que aparece mais uma constante aí? Sempre, pessoal, sempre que eu vou trabalhar com primitiva ou integral indefinida, que é a mesma coisa, sempre eu tenho que colocar mais uma constante no resultado final. Por quê? Porque quando eu derivo, qual que é a derivada de uma função constante? É 0, tá? Então, se eu derivo aqui essa parte, não importa a constante que aparece aqui, sempre vai dar esse resultado, tá? O que aparece aqui dentro. Então, derivada de uma constante vezes x mais uma constante, derivada da soma. É a soma das derivadas. Então, eu vou derivar esse aqui, que dá c, a derivada daqui, mais a derivada desse k. K é constante em relação a x. Então, quando eu derivo uma constante, é 0. Ok? Muito bem. Então, esse é o caso da primitiva de uma função constante. Agora, se eu tenho uma função x elevado a alfa, veja só. A gente não tinha aqui que x elevado a n, quando eu derivo, o n cai, fica x elevado a n menos 1? Então eu vou cair, vou subtrair 1 lá no expoente, né? Então o que acontece então para integrar a x elevado a n, por exemplo, né? Então eu vou somar, eu vou fazer a operação contrária, em vez de multiplicar pelo número, então, ou seja, como seria aqui a integral agora de x elevado a n dx? Seria o contrário, né? Em vez de multiplicar pelo número, eu vou dividir pelo número. E aí, ao invés de subtrair 1 no expoente, eu vou somar 1 no expoente. Tá? Então a regra é sempre essa, né? Eu vou somar 1 no expoente e vou dividir pelo que deu no expoente. Tá? Exatamente, isso vem exatamente dessa derivada, porque se eu derivo isso aqui, o que vai acontecer? Tudo isso que está no expoente vai ser multiplicado aqui na frente. Mas eu estou dividindo por esse valor, então ele vai ser cancelado e vai sobrar só x elevado a n, exatamente o que está aqui dentro. Tá? Aí mais a constantezinha aqui que não pode ser esquecida. Tá? Muito bem, que é aqui, né? A única diferença aqui que eu fiz com n e aqui eu chamei de alfa. Tá? Por que fala que alfa tem que ser diferente de menos 1? Porque se alfa for menos 1, o x elevado a menos 1 é quanto? Toda vez que eu tenho x elevado a um número negativo em cima, eu vou jogar ele para o denominador, então vai ficar 1 sobre x elevado a esse mesmo número, só que aí eu tiro o sinal. Tá? Então isso aqui lá de matemática básica. Então vai ficar 1 sobre x elevado a 1, que é 1 sobre x. Tá? Aí 1 sobre x vai ter um tratamento especial. Tá? Então por isso que eu separei aqui. Por quê? Porque se ele fosse menos 1, olha só, ficaria menos 1 mais 1, daria 0 aqui embaixo. E essa parte aqui é o denominador. E o denominador de uma fração nunca pode ser 0, tá? Esse é o primeiro mandamento da matemática. Nunca dividireis por 0, tá? Então esse é o primeiro mandamento da matemática, nunca esqueçam disso. Tá? Então não pode ter menos 1 aqui embaixo para zerar esse denominador. Tá?
Por isso que o alfa tem que ser diferente de menos 1. Muito bem. E 1 sobre x? Bom, a gente, olhando lá na tabela de derivadas, se eu derivo ln, vai me dar 1 sobre x. Então, a primitiva de 1 sobre x é ln de x. Tá? Mais uma constante, né? Lembrando que sempre vai ter essa mais essa constante. Isso se o x for positivo, né? Por quê? Fazendo outro adendo aqui. Quem é ln, né? Lembrando aqui, ln é a inversa da exponencial. Como que é o gráfico da exponencial? Então, se eu olhar aqui para o gráfico da exponencial, como que ele funciona? Ele vai vir lá de mais infinito aqui, vai passar no 1 e vai explodir, né? Vai ser uma função aqui que cresce indefinidamente, tá? Então, essa daqui é a exponencial de x. E o logaritmo, né? E o ln, né? Como que eu faço? O ln ele vai ser a reflexão pela diagonal. Então eu tenho a diagonal aqui. Então a ln vai fazer mais ou menos a mesma coisa aqui e vai embora. Então esse aqui é o ln de x. Ok? Então vejam só. O ln, pessoal, o domínio dele é todo mundo positivo, né? Para x igual a zero, não existe ln de zero. Veja, vai para menos infinito. Tá? Então não existe aqui o valor. Tá? Para x igual a zero. Tá? Então eu só tenho ln definido em números que são maiores do que zero. Então por isso que aqui eu pedi que o x fosse maior que zero. Tá, mas e se eu tiver aqui agora a primitiva de 1 sobre x e o x é negativo? Né? O que acontece? Né? Bom, se o x é negativo, o que vai acontecer? Vai ser ln de menos x. Tá? Por quê? Como que é a derivada do ln de menos x? É a derivada de uma função composta. Eu uso a regra da cadeia. Derivada do ln, 1 sobre x. Vezes a derivada do que está lá dentro, que é menos x. Derivada de menos x é menos 1. Tá? Então vai ficar menos 1 sobre x. Né? 1 sobre módulo de x. Né? Sempre lembrando do módulo embaixo. Porque a derivada do ln de x é 1 sobre o módulo de x. Tá? Se o x é negativo, o módulo de x é menos x. Aí menos com menos, que já tem lá, vai dar 1 sobre x. Tá bom? E por isso que aparece aqui. Ó. Aqui de modo geral, para qualquer x diferente de zero. Então a primitiva de 1 sobre x é ln do módulo de x. Ok? Porque quando eu derivo ln do módulo de x, eu vou obter 1 sobre x. Independente se ele é positivo ou negativo. Depois, a exponencial. O que a gente sabe de propriedade muito especial da exponencial? A gente sabe que a derivada da exponencial é ela mesma. Tá? Então, qual é a primitiva da exponencial? É ela mesma também, como consequência. Tá bom? Sempre nunca esquecendo aqui da constante k. Depois, cosseno e seno. Bom, para falar de cosseno e seno, eu vou apagar aqui um trecho aqui para poder falar de derivada, né? Porque sempre quando eu falo em derivada e integral de seno e cosseno, a gente pode lembrar do ciclo trigonométrico, tá? Um jeito fácil de lembrar quem é a derivada, quem é a integral, tá? Então eu tenho aqui, vou desenhar um círculo aqui, tá? O eixo x e o eixo y. Aqui eu tenho o cosseno, aqui eu tenho o seno, aqui eu tenho menos cosseno e aqui eu tenho menos seno. Ok? Então o que vai acontecer, pessoal? Quando eu derivo, né, quem é a derivada do seno? A derivada do seno é cosseno. E a derivada do cosseno é menos seno. E se eu derivo menos seno, é menos cosseno. E derivada de menos cosseno é seno. Então eu tenho um ciclo, tá? Então toda vez que eu rodo nesse sentido, eu estou fazendo a derivada. Tá? Então nesse sentido eu estou derivando. Então uma forma de vocês lembrarem, né? A derivada de seno é cosseno, é menos cosseno, né? Como que funciona, né? Então, uma forma de vocês lembrarem é sempre lembrarem nesse ciclo, né? Que possui. Bom, se a
primitiva, né, ou integral indefinida é a inversa, né, da derivada, o que vai acontecer? Se nesse sentido a gente está derivando, para integrar, basta rodar no sentido oposto. Então quer dizer que se eu rodo nesse sentido, eu tenho a integral ou primitiva. Tá? Então, por isso que quando a gente faz aqui, ó, no 7, a primitiva do cosseno é seno. E a primitiva do seno é menos cosseno. Tá bom? Nunca esquecendo aí da constante. Depois, o 9. No 9, pessoal, agora vem umas regrinhas um pouco mais complicadas, mas que vem exatamente lá da tabela de derivadas, né? Quem é a derivada da tangente? É secante ao quadrado. Bom, então quer dizer que a integral da secante ao quadrado é a tangente. Quem é a derivada da secante? É a tangente vezes a secante. Então quer dizer que a integral da tangente vezes a secante é a secante. Depois, quem é a derivada do menos ln de cosseno, de módulo de cosseno? É a tangente. Então quer dizer que a integral da tangente é menos ln de cosseno de x, do módulo de cosseno de x. Depois, a derivada do ln do módulo de tangente mais secante é a secante. Então quer dizer que a primitiva da secante é ln do módulo da tangente mais a secante, né? Arco tangente, derivada do arco tangente é 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Então quer dizer que a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado é arco tangente. Depois aqui, arco seno, derivada do arco seno é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Então quer dizer que a integral, né, ou primitiva, de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado é a arco seno.